Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos, não, meia-noite e 7, até 1h12, até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eu também ministro a palavra do Senhor nosso Deus de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @MileOfertadim, onde lá durante toda a live eu interajo com vocês. Mas aqui em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, estamos dando também continuidade à linhagem de igrejas por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, pois eles utilizavam também das cartas e nós utilizamos da internet também como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos vocês, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, como vocês podem examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para Ele falar aos seus corações e vocês aumentarem a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vou dar início à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para que a partir de 1h12 da madrugada estejam interagindo conosco e participando da live, tirando suas dúvidas, seja sobre a palavra do Senhor Deus, sobre alguma de nossas mais de 100 denúncias, ou sobre os nossos projetos, as inaugurações de nossos templos físicos que levam um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. E o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, e todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então vamos à ministração da oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os transbordar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para proteger, transformar, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração onde essa internet for capaz de alcançar, para que cada uma dessas vidas conectadas conosco venham interagir, para alcançar as maravilhas das tuas santas escrituras sagradas em suas vidas. Peço ao Senhor que elas venham seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas escrituras sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornarem benditos amados do Pai, bendizendo e
exaltando e agradecendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para que continuem recebendo orações mesmo após o término dessa live. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início agora ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de pares, mas também estarei formando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que era o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito assim: Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus: Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam todos novamente imensamente bem-vindos, capazes da graça e da alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Então deixe aí o seu primeiro nome, município e estado nos comentários e interaja conosco a partir de 1h12. Escolha também um número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live o Senhor possa estar falando ao seu coração através do Ministério de Sorteios. Lembrando, em algumas redes sociais, essa live fica salva. Você vai poder voltar para anotar versículo por versículo e conferir se tudo que nós falamos e apresentamos é sempre firmado na palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, é o livro de 1 João, que possui 5 capítulos. Livro de 1 João, que possui 5 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado. Livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6, 1 João, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, 1 João, capítulo 4. Lembrando a todos vocês que nós já estamos oferecendo há mais de 2 anos na internet mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que esses ministérios das igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que é em vão você contribuir para essa obra, você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. Para que vocês vejam que nós não estamos aqui de brincadeira, nem usando em vão da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos tanto nos sujeitando à lei do Senhor Deus, como ele afirmou, que iremos prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca no dia do juízo, como também da lei do ser humano, que tudo que é falado pode e é usado nos tribunais, para que vocês venham colocar à prova tanto a nós quanto qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Nessa rede social você vai encontrar na descrição da live a playlist com as nossas mais de 100 denúncias que nós estamos apresentando há mais de 2 anos na internet. E o Miguel de Salvador, Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. E porque a oração dura no mínimo 1 hora. Mas se você quiser receber orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais. Então vamos agora à ministração dessa madrugada para mais honra e glória ao Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida,
nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave e impedimento que estiver retrocedendo, atrapalhando ou impedindo cada uma dessas vidas conectadas conosco de receberem, praticarem e reconhecerem a tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda obra e todo inimigo que estiver tentando impedir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada. Que toda obra do inimigo venha a ser desfeita e envergonhada, e o teu santíssimo e poderoso nome ainda mais engrandecido através dessa live, nessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para essas vidas alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração. No livro de 1 João, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de 1 João é muito forte, porque vai no ponto-chave das igrejas hoje em dia. A hipocrisia que está acontecendo. São mais de 520 mil templos religiosos só no Brasil. E você vê pessoas passando necessidade não só fora, como dentro dele. E aqui o apóstolo João deixou bem claro. Gente, como você pode afirmar que você ama se você não faz nada por aquela pessoa? Amar só de palavras não é amar. O Senhor Jesus, por acaso, ele nos ama só de palavra? Não. Ele se desfez da sua glória, da sua majestade, saiu do seu trono, se fez carne, se fez homem. Passou por humilhação, por perjúrio, por mentiras. Ele sofreu todo tipo de males, sem nunca ter feito nada por ninguém. E por que ele passou tudo isso? Para que nós venhamos a alcançar a salvação e a vida eterna livre. Por acaso esse tipo de amor é expresso só com palavras? Não é. Então, verdadeiramente, é necessário que nós venhamos a nos examinar, pois para que tenhamos a vida em nós. Quem é a vida? Nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele lá no livro de João, capítulo 15, afirmou que ele e o Pai vêm fazer morada. Ele não está passando de passagem, não. Ele faz morada dentro daquele que guarda e pratica os seus mandamentos. Porque o reino dos céus não se constitui só por palavras, mas sim por atitudes. A palavra do Senhor nosso Deus tem poder porque ela nunca volta vazia. Ela sempre causa uma ação, uma circunstância, uma situação. Então é necessário que venhamos a nos examinar para, antes de falar que você é filho do Senhor Deus, ver se o seu comportamento, as suas obras, as suas atitudes condizem verdadeiramente com o Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tanto é que os nossos templos físicos aí está indo para ajuntar e para servir. A gente afirma também que entregar suas ofertas e seus dízimos a nós, ao nosso sacerdote e apóstolo, não vai estar sendo em vão, porque a gente não está aqui para ser servido, e sim para servir. Nós levamos um desenvolvimento social e espiritual, de maneira que todos, independente de placa denominacional, independente de segmento religioso, independente do grau de escolaridade, independente de posses financeiras, todos têm a oportunidade de se desenvolver, de ser abençoado e também de se tornar uma bênção.
Porque você entregar quentinha toda semana, isso aí não é amar, não. Devemos deixar bem claro que todo dia, não é todo dia que as pessoas sentem fome? Então por que a igreja só entrega quentinha uma semana e olhe lá quando faz? Às vezes é uma vez por mês, às vezes é um mutirão lá que faz uma vez por ano. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Só final de ano, como se a pessoa passasse o ano todinho sem comer. Ela é uma planta, vive de fotossíntese e só no final que ela precisa comer alguma coisa. Vamos examinar a palavra do Senhor Deus como está escrito. E aqui ele foi bem claro, ó. Possuindo recursos. Vai dizer hoje em dia que a maioria das igrejas não tem recurso, sendo que o ar-condicionado está em dia, a bateria está lá dentro, os instrumentos musicais maravilhosos, mas não, Milena, isso tudo aí é para o Senhor, isso aí é tudo para adorar a Deus, o melhor tem que ser entregue ao Senhor, o melhor para a casa do Senhor. Opa! Quem é que o Senhor Jesus chamou de casa, de templo, de altar, de santuário? Não foi o ser humano? Então, por que estão cuidando mais do templo físico de 4 paredes do que daquele que o próprio Rei dos Reis habita? Então, vamos examinar os princípios como está escrito. A gente está aí trazendo os templos físicos, mas para deixar bem claro e continuar afirmando com toda a convicção, é mais eficiente para você adorar o Senhor na sua casa e começar a colocar em atividade o jugo e o fardo que Ele te concedeu, para que você venha se desenvolver como igreja, não frequentar um templo físico, porque um templo físico não é a igreja. A igreja do Senhor Jesus é viva, se movimenta. Tanto é que Ele mesmo afirmou que as portas do inferno jamais resistirão à igreja dele. A igreja dele vai empurrar a porta do inferno. Você já viu por acaso um templo físico empurrando alguma coisa? Não. Ele é empurrado. Por quem? Por seres humanos. Então é necessário que verdadeiramente a gente venha se posicionar como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, se tornar benditos, amados pelo Pai. E para sermos amados pelo Pai é necessário o quê? Amar aos necessitados. Mateus 25, versículo 31 a 46. Aí sim você se torna ovelha. Porque tem muito crente aí se chamando de ovelha, mas na verdade é bode. E quando chegar perante o rei, se continuar com esse comportamento, com essa omissão da prática da justiça, da prática do bem, vai falar, mas Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, ressuscitamos mortos, fizemos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Qual foi a resposta do rei? Apartai-vos de mim, malditos, porque praticaste a iniquidade. Vai para o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Opa, o inferno não foi preparado para você, foi preparado para o diabo e os anjos. E todos que compactuam, são companheiros deles nas suas atitudes. Não que isso, Milena, sou 100% Jesus, fechado ou não com o Senhor Deus. Ah, é? Seu comportamento está condizendo isso? Porque lá em Lucas capítulo 6, qual foi a pergunta do Senhor Jesus? Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Então é necessário que, pelas nossas obras e pelos nossos frutos, a gente confesse quem é o Senhor da nossa vida. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E abençoados, eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que é necessário vocês todos prestarem muita atenção. Qualquer dúvida, qualquer base da Bíblia Sagrada citada na mensagem que você não conseguir anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Você vai poder voltar, pausar, examinar, versículo por versículo, para colocar à prova tanto nós quanto aqueles que falam, toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com essa nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. Por isso que eu fico olhando de um lado para o outro, que estamos agora em 7 redes sociais, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus. Então vou deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país também, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco e participando dessa live, mesmo que ausente quanto ao corpo, juntos em um só Espírito. Para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Jesus. Muita atenção, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais. Examine os livros de Filipenses 4, 9 a 19 e Apocalipse capítulo 22, de 1 a 20, Fogo 2, 18 e 19. Lucas 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdócio. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saudo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção. Está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito em João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele, e um
dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a castas e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículos 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, versículo 19 a 21 e 23. João 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 11, 41 e 42 que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras, para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações, para ser recompensados, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus, o Cristo, disse. Confira em Marcos 10, de 27 a 30, foco 30. Diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações. Para os irmãos, seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Como eu disse, quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar alguma das bases para examinar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra as informações na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E o Wesley de São Paulo e a Eloá de Boa Esperança, Minas Gerais, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o outro que está ali com o nome de Espada da Verdade, se você tem como provar isso, faça um desafio. Se tem tanta certeza da sua afirmação e tem como provar que ela é verdade, faça um desafio. Nós já estamos há mais de 2 anos na internet oferecendo mais de 200 milhões de reais, mais de 700 no caso, mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Então faça o desafio, quem não conseguir provar tem que pagar, pois o advogado mais incompetente ganha uma causa dessa na justiça. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, deixa eu ver o nome dele completo, Alessandro, de Belém do Pará. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, é o rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1. Escolha o número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação no decorrer dessa live. E o próximo livro, o livro de Tiago, que possui 5 capítulos. A gente saiu de um falando justamente sobre o amar aos irmãos através da atitude, uma fé viva, e vamos agora para a fé viva através das boas obras. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Tiago, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, 2, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, rebanho bendito par, de número 2, livro de Tiago, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Tiago, capítulo 5, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, então sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E deixem nos comentários o seu primeiro nome, município, estado ou país também, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco a partir de 1h12 da madrugada, que é onde eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Até lá, o foco é principalmente ministrações da Palavra do Senhor Deus e orações. O Eldes de Barueri, São Paulo, seja muito bem-vindo também, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre,
Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em todas essas vidas ligadas conosco, através dessa internet. E elas sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. O Rodrigo de Paratinga, Bahia, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 7. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 4 aqui do livro de Tiago é muito importante, porque demonstra o firme posicionamento que aquele que é a igreja viva e fiel do Senhor nosso Deus precisa se posicionar, independente da era, independente da situação, independente da circunstância. Pois aqui foi bem claro, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo do Senhor Deus. Porque ele não veio para esse mundo, ele veio para nós, para que viéssemos a sair desse mundo, porque não pertencemos a esse mundo. O nosso propósito é muito maior do que está essa terra. E aí, aqui justamente, o apóstolo Tiago começa questionando sobre todos os prazeres, sentimentos e emoções dessa carne, que não se tornam pecado a partir do momento que não entram no seu coração. Porque você querer alcançar algum lugar não é o problema é o seu objetivo ser só alcançar aquele lugar. E você esquecer que o principal lugar que era para você estar querendo alcançar é o reino dos céus, a vida eterna livre. Porque o Senhor Jesus não condena o ouro, a prata e a riqueza, mas sim o amor ao tudo isso. Você apegar ao seu coração. Hoje em dia as pessoas se esforçam para serem abençoados no emprego, para conseguir um emprego, ou então para serem promovidas no emprego. As pessoas se esforçam para conquistar aqui uma casa própria, para sair do aluguel, um carro próprio para poder parar de andar de locomoção pública. Se esforçam para tantas coisas, para facilitar a vida delas nesse mundo, nessa terra, que é apenas um momento, é temporário, é passatempo. Então devemos lembrar aonde constitui a eternidade e o que nós precisamos fazer para conquistar um lugar lá. Ah, menina, oferta e dízimo, você vai pagar uma cadeirinha VIP nos céus com isso? Não vai. Mas agora a oferta e o dízimo é uma parte necessária. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, deixa bem claro. As igrejas lá tinham muitas obras boas, mas tinham uma obra com defeito. Então não pense que só entregando dízimo e oferta você está salvo. Também não pense que não entregar você não vai acabar conquistando coisas ruins já nessa vida. Então é necessário que a gente lembre que tudo tem um equilíbrio, tudo tem um propósito. O Senhor, nosso Deus, colocou cada uma regra, ornamento e elemento santo. Ah, menina, se Deus quisesse realmente que todo mundo fosse salvo, por que Ele criou tanta regra, tanto mandamento? É tanto isso, tanto aquilo outro? Por que não é mais fácil? Não leva todo mundo lá para o céu? Porque aí não teria recompensa nenhuma. Se todo mundo fosse para o céu, cadê a recompensa que é no céu? Se você sendo mal ou sendo bom, sendo ruim ou sendo certo, você iria para o mesmo lugar. Então vamos examinar que o Senhor nosso Deus é justo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tudo aquilo que ele cobra da gente para fazer nessa terra, para alcançar a vida por vir, o mundo por vir, a vida eterna livre, é tudo aquilo que é necessário para a gente conseguir já uma vida boa nessa terra. Porque ele manda amar o seu próximo, ele manda você liberar perdão, ele manda você verdadeiramente colocar a palavra dele em prática, que é tudo melhor para você biologicamente,
espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, todas as áreas, setores da sua vida. Quando você obedece ao Senhor, nosso Deus, ele prospera. Então não acho que, ele é um Deus egoísta. Não. Ele é basicamente um médico que te ditou uma receita para você sarar dessa doença e você está reclamando que o remédio é amargo. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor, nosso Deus, possa verdadeiramente estar habitando em nossos corações, está sempre presente em nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, para mais honra e mais glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Se você não quiser fazer um desafio, então eu também não vou deixar você ficar falando aí o que você quiser. Porque a gente está oferecendo mais de 200 milhões de reais em dinheiro, porque a gente prova na Bíblia Sagrada que você está errado, que você está mentindo. Agora é necessário que você faça o quê? Um desafio. Pois estamos aqui nos posicionando já há mais de 2 anos com seriedade, porque a palavra do Senhor Deus não é brincadeira. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra ao seu coração. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade que nos ensina todas as coisas e é ele quem me usa para ser boca do Senhor, canal como instrumento, uma ferramenta de honra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E é necessário que vocês venham se posicionar também como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para que vocês também possam vir a ser vasos de honra do Senhor nosso Deus, para que em suas vidas o nome do Senhor seja ainda mais exaltado. Livro de Jonas, que possui 4 capítulos. E eu também estou aí lançando o meu livro, são 12 livros no caso, que estão para instruir todos vocês em todos os princípios, para que vocês possam se posicionar como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, e prosperarem, seja na área empresarial, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja em todas as áreas e setores da sua vida. É necessário que você saiba verdadeiramente o principal, o básico, para se posicionar como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Livro sorteado, o livro de Jonas, que possui Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 8. Rebanho bendito par de número 8, livro de Jonas capítulo 2. Para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Jonas capítulo 3, para a sua meditação. E o que está lá, que sequer teve coragem de colocar o seu próprio nome para poder aparecer aqui perante a imagem, por mais que tenha colocado aí seu próprio rosto, mas sem o rosto a gente já conseguiria te encontrar na vida real, pois saiba que a internet não é uma terra sem lei. Se você afirma que a gente está mentindo e a gente está falando a verdade, e você não tem como provar que a gente está mentindo, já que a gente está falando a verdade, você comete os crimes de injúria, calúnia e difamação, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Então examine com muita atenção e cuidado antes de você falar qualquer coisa, acusar alguém de alguma coisa, se você não tem como sustentar esse seu argumento. Porque diante do juiz, eu achei, mas eu pensei, mas eu tive uma impressão errada, mas eu estava equivocado, tudo isso aí você vai ter que pagar do mesmo jeito. E dependendo da forma como você agir perante o juiz, ele ainda vai te fazer pagar dobrado, porque você fez ele perder o tempo dele. Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado, porque eu já disse e repito todas as vezes, a gente não está aqui de brincadeira. Então se posicionem com seriedade, porque a palavra do Senhor nosso Deus não se brinca. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Basta você deixar aí seu primeiro nome, município e estado nos comentários. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial. Eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que há no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada lar, comércio, veículo e coração, onde essa internet alcançar, para que essas vidas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem, através desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Jonas, capítulo 2. Lembre-se também de escolher o número de 1 a 7, pois logo mais no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você saia de toda a live, você sendo membro dessa igreja virtual,
Você pode frequentar qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. E também, você escolhendo o número de 1 a 12, sendo membro dessa igreja virtual, se inscrevendo e seguindo, você, além de orações toda madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, você também recebe oração toda live de segunda a sexta, e toda live também de segunda a sexta você recebe, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para você aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos aqui à ministração. No livro de Jonas, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam ele, que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Jonas demonstra como o Senhor nosso Deus é tão tremendo e Ele trabalha das mais variadas formas de nossas vidas para a gente fazer a vontade dEle, que novamente é a boa, perfeita e agradável. Pois aqui o Senhor precisou mostrar para Jonas como é não ter o Senhor, como é não ter esperança, como é não ter um refúgio, um alívio, um socorro presente na tribulação. Porque ele queria que o Senhor simplesmente eliminasse toda uma cidade, mais de 120 mil pessoas e animais, e ele queria que o Senhor simplesmente acabasse com todo mundo, porque todos estavam errados, pecando a reveria. Mas o ponto era, eles não tinham uma aliança com o Senhor Deus. Eles não sabiam a diferença do certo e o errado. E Jonas queria que todos fossem eliminados. Então o Senhor mostrou para ele como era a ausência da presença do Senhor, quão perturbador, quão aterrorizante é não ter refúgio. E aí, verdadeiramente, Jonas foi lá, mesmo que ainda meio contra a sua vontade, mas reconheceu que aquilo que o Senhor havia ordenado que ele fizesse era o melhor não só para ele, como também para mais de 120 mil pessoas. Então devemos recordar a todo momento daquilo que é da parte do Senhor. O quão maravilhoso é a presença do Senhor em nossas vidas e começar a honrar esse ser. Porque muitas pessoas tiveram juventudes horríveis, vidas horríveis, encontraram o Senhor Jesus, encontraram alívio, aí depois se acostumaram nessa vida, na bonança, se acalmaram na bonança e começaram a reclamar, porque não tinha mais, porque aquilo que ela queria no coração dela não parecia alcançar, não parecia se concretizar, mas esquecem que no lamaçal em que eles estavam, o Senhor o tirou de lá e o revestiu de roupas novas. Mas agora eles queriam o quê? Algo a mais, a coroa de glória. Mas vem cá, gente, lembra do lugar onde ele te tirou? Lembra do lugar onde Ele te colocou e agradece só por isso. Só não, né? Já é muita coisa. Devemos recordar a todo momento aquilo tudo de bom que o Senhor já fez. Parar de ficar orando apenas pedindo que Ele faça, que Ele renove, que Ele faça isso, que Ele faça aquilo outro, como se Ele fosse o seu mordomo pessoal, o seu capacho. Reconheça que Ele é o Deus e o Senhor da sua vida. Agradeça porque a presença dEle está em você. Porque a alegria dEle, quando te preenche, é algo que não tem nada nesse mundo capaz de compensar. Então, é necessário verdadeiramente a gente se posicionar como igrejas vivas, sal e luz, amados do Pai e do nosso Senhor Jesus, para que Ele possa nos conceder a alegria dEle, a prosperidade dEle, que não é só a financeira, é a prosperidade familiar, a prosperidade emocional, a prosperidade em todas as áreas e setores de nossas vidas. Que esse é um dos temas que eu também instruo todos vocês, nos 12 livros que estão aí para virem ser lançados, para que vocês possam se posicionar e refletir com muita atenção e cuidado, e honrar a esse Deus tão maravilhoso, do qual verdadeiramente nos chama para sermos filhos, e o Senhor Jesus nos colocou ainda para sermos amigos. João capítulo 15, versículos 14 e 15. Tudo para mais um, glória a Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. E o livro é o livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado, tudo para mais honra e mais glória ao nosso Deus Todo-Poderoso.
Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Cantares, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Cantares, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus. Vocês que querem reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, permaneçam nessa live, sejam já muito bem-vindos, capaz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus. Que daqui a pouquinho eu vou instruir vocês aquilo que vocês devem fazer para começarem uma caminhada, sendo igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, e já recebendo a presença do Senhor nosso Deus, transformando e renovando suas vidas e seus corações. Tudo para mais glória a Deus. Escolha já o número de 1 a 7, para já ter uma palavra do Senhor sendo semeada ao seu coração daqui a pouco. Vamos aqui, daqui a pouco eu irei sortear os 7 números. Vamos à ministração de mais uma oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé nessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada corpo, alma, espírito e coração, dos que estão buscando ao Senhor nosso Deus junto conosco, e possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Cantares, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Vou do versículo 3 ao do versículo 5 ao versículo 11. Livro de Cantares, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Cantares justamente mencionou aquilo que eu comentei aqui ainda há pouco com vocês. O cuidado que devemos tomar para não tirar o nosso foco daquilo que verdadeiramente é importante. Pois aqui deixou bem claro que aquela mulher havia sido encarregada de uma vinha, mas a vinha que era dela ela não cuidou, ela não guardou. Devemos lembrar que nós, aquele que se chamam pelo Senhor nosso Deus, fomos encarregados de um jugo e de um fardo, que não pode permanecer parado. Nós podemos ter tudo nesse mundo, mas agir como se nada estivéssemos, reconhecendo assim como Davi, mesmo sendo um rei poderoso e riquíssimo, reconhecia: sou pobre, nu e necessitado, porque tudo permanece pertencendo ao Senhor nosso Deus. Não é pecado você se alegrar nessa vida, você ter bens nessa vida. O problema é você só ter tudo nessa vida e não ter aquele que é a vida eterna livre, o Rei da Glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 12, o rebanho bendito ímpar de número 1. A Rosana de Souza, seja muito bem-vindo, capaz, a graça da Igreja do Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu município, seu estado. Se inscreva, nos siga para continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o Dimes de Manaus, Amazonas, também seja muito bem-vindo, capaz, a graça da Igreja do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 12 e do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Obadias, capítulo 1 e único. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça da Igreja do nosso Senhor Jesus. Vocês querem reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Permaneçam nessa live que daqui a pouco eu estarei instruindo vocês aquilo que vocês devem fazer para se tornarem igrejas vivas, ovelhas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso,
Eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, e que haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, impedindo toda obra da carne ou do maligno que estiver tentando retroceder ou atrapalhar ou não frutificar a tua palavra sendo semeada em cada coração através dessa internet, para que eles venham se tornar benditos amados do Pai, ovelhas amadas e apacentadas pelo único pastor e Senhor de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Presta atenção. Vamos aqui à ministração, no livro de Obadias, capítulo 1, e o único do versículo 15 ao versículo 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e aos campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único aqui do livro de Obadias, demonstra bem claro, palavra do Senhor Jesus. Mateus 16, 24 a 27. Eu vou recompensar, eu vou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. E aqui vemos a recompensa do ímpio, que abandonou a presença do Senhor e oprimiu ao povo do Senhor nosso Deus com alegria. E aqui nós vemos também o Senhor preparando e levantando e restaurando a sua casa, tornando fogo, tornando chama. Lá no Salmo 104 deixa bem claro que o Senhor torna os seus ministros labaredas de fogo. E o fogo, por acaso, é só para criar uma casquinha crocante? Não é. O fogo é verdadeiramente para ir no interior, no mais profundo ser. Pois é necessário verdadeiramente que nós venhamos ser sal e luz. O sal e a luz não continuam da mesma forma. Aonde o sal chega, ele faz uma diferença. Por mais que você não possa perceber a olho nu, quando você verdadeiramente ali interage, você vai notar a presença do sal. A luz, você nota ela em qualquer lugar, principalmente aonde? Em meio às trevas. Salmo 112, versículo 4, nós devemos ser luz em meio às trevas. E aquele que é do Senhor deve se posicionar em santidade e em santificação. Pois sem santificação, ninguém verá ao Senhor nosso Deus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho bendito a ser sorteado. Rebanho bendito par de número 10, rebanho bendito ímpar de número 9. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma Glória a Deus. Se inscrevam, me sigam para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. E o livro é o livro de Jó, que possui 42 capítulos. Livro de Jó, que possui 42 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E daqui a pouquinho eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Basta você deixar o seu primeiro nome, seu município e o seu estado. São 3 informações que não levam risco nenhum para a sua segurança, mas demonstram que você está aqui para interagir conosco e participar da live em um só espírito. Pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. E o livro de Jó, capítulo 6. Jó, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, Jó, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Jó, capítulo 7, para a sua meditação.
Vamos à ministração aqui de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para estarem recebendo orações também toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas de seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo em cada coração onde essa internet for capaz de alcançar, que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Jó, capítulo 6. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada ao seu coração. Vamos à ministração no livro de Jó, capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 30. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Ó, como são persuasivas as palavras retas. Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançaríeis sorte, e especularíeis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 6 aqui do livro de Jó é muito importante, porque Jó está justamente questionando a hipocrisia e a iniquidade daqueles que se diziam ser seus amigos. Eles julgaram conforme eles achavam, conforme aquilo que eles haviam recebido dos seus antepassados, conforme a aparência, mas não segundo a reta justiça. João 7, versículo 24, palavra do Senhor Jesus, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Tudo que os amigos de Jó, supostos amigos de Jó falaram, era verdade, só que o problema era para a pessoa errada, na situação errada. Então é necessário que a gente examine as obras e os frutos para discernir quem é a árvore, pois foi isso que o Senhor Jesus mandou que nós venhamos a fazer. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7 e João capítulo 7 também. Pois aqui Jó foi bem claro que como são persuasivas as palavras retas. Quando a gente fala conforme a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, firmado em atitudes, em práticas, em obras e em frutos, tudo de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, é o Espírito Santo de verdade quem vai persuadir a pessoa. Você chega a falar, eu acho que essa roupa aí é do inferno, é do diabo. Ah, eu acho que você usando isso aí vai pro inferno. Ah, eu senti no meu coração. Ou, isso aí é você julgar a pessoa, você condenar a pessoa, não é nem julgar, é condenar. Que foi exatamente isso que os supostos amigos de Jó fizeram. E aí Jó justamente questionou aqui, olha, tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Nós temos aí mais de 100 denúncias para vocês examinarem cada uma delas e julgar conforme a reta justiça. São mais de 730 milhões de reais em dinheiro que nós estamos oferecendo já há mais de 2 anos na internet para que vocês possam verdadeiramente se posicionar como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Não permitir que nada nem ninguém nesse mundo venha impedir a palavra do Senhor de ser semeada, de frutificar em abundância. Uns é 30, 60 ou 100. Marcos capítulo 4, na sua vida. Eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Então estejam todos atentos, prestem todos muita atenção para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E, como eu disse, em algumas redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, essa live fica salva e você vai poder examinar versículo por versículo presente na mensagem para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Em algumas redes sociais essa live fica salva, você vai poder escutar novamente a mensagem nessa rede social. Além do link para a playlist com as nossas mais de 100 denúncias, você também encontra as informações para ofertar ou dizimar, independente do valor. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Vamos ao último livro a ser ministrado nessa madrugada, lembrando que esse será uma ministração para todos nós. E o livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o livro de Judas, capítulo 1 e único. Livro de Judas, capítulo 1 e único, é o livro para a meditação de todos nós. Então escolhi o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor sendo semeada ao seu coração. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, oração de número 4. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação.
Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes, que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada vida e coração, onde essa internet for capaz de alcançar, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 14 ao versículo 20. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Pois tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 e único aqui do livro de Judas é importante justamente para trazer tudo aquilo que foi ministrado no decorrer da live. A necessidade verdadeira de nós nos posicionarmos como igrejas vivas, examinando as obras e os frutos da liderança e nos posicionando, repreendendo tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor nosso Deus. Essa separação que está acontecendo na igreja jamais deveria estar acontecendo. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E as nossas mães sem denúncia estão vindo aí justamente para conscientizar todos vocês a se examinarem o seu segmento religioso de fé, examinarem o seu líder religioso, todos que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que venha verdadeiramente surgir uma geração de avivamento, que não é nada novo, e sim é trazer de volta ao princípio aquilo que é necessário para alcançar a salvação e a vida eterna livre. Então, sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça da igreja do Senhor Jesus. Deixa nos comentários somente seu primeiro nome, município e estado, que nós somente estaremos respondendo as dúvidas daqueles que tiverem deixado essas 3 informações aí nos comentários. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número... veio 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Cantares capítulo 1. Cantares capítulo 1, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Obadias capítulo 1 e único. Obadias capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Jó, capítulo 6. Jó, capítulo 6, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1 e único. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 2.
Lembrando a todos vocês que nós estamos aí com a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, e todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Ah, Milena, de que adianta a oportunidade se eu não sei pregar também? Tá vindo aí 12 livros para instruir todos vocês, para que vocês venham ser vasos de honra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e venham a anunciar a palavra, o Evangelho e a justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E lembrando também a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ser proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, independente do valor, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai poder tanto voltar essa live para anotar cada uma base e ir lá examinar nas escrituras sagradas, como você também encontra na descrição da live as informações para ofertar ou dizimar. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Entre em contato conosco então através do privado. Peça um de nossos templos físicos na sua região, independente do seu segmento religioso, independente das suas posses financeiras. Peça um de nossos templos físicos na sua região, pois você com certeza vai não só estar sendo abençoado, como também vai poder ter a oportunidade de se tornar uma bênção do nosso Senhor Jesus aí na sua região. Guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, pois vocês vão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas desses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Pois como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 10, priorizar primeiro os domésticos da fé. Nós damos oportunidade a todos de interagirem e participarem, tudo para mais honra e glória. Produção, pega ali, por favor. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então sejam todos novamente imensamente, muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E abençoados, muita atenção vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui embaixo nos comentários: eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. E faça essa leitura em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego e logo depois de fazer essa leitura em voz alta, repita essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ah, Milena, não consegui entender como é que eu vou fazer. Essa live, como eu disse, fica salva. Você vai poder voltar, diminuir a velocidade, caso eu tenha falado muito rápido. Tudo para mais uma glória do Senhor Deus. Se posicione verdadeiramente uma igreja viva, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então confessem nos comentários. Eu reconheço, não é eu aceito não, gente. Porque o Senhor Jesus não é mercadoria para você ficar oferecendo e os outros estão aceitando. Você escreve aí, eu reconheço, eu confesso e reconheço. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Deus Todo-Poderoso.
Então, sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o Paulo ali, Paulo César, eu reconheço, confesso, reconhecer Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo para verdadeiramente agora fazer uma grande festa no céu. Lucas capítulo 15. Uma grande festa no céu por um pecador que se arrepende. Deixe nos comentários abençoado a cidade, o seu estado, que você está nos acompanhando nesse momento. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Nas outras redes sociais, no caso essa aí não tem, mas nas outras redes sociais você pode estar entrando em contato conosco no privado para tirar suas dúvidas, para ser instruído na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para que você venha afirmar na fé, para que você seja um fruto que venha permanecer e produzir abundância de fruto. João capítulo 14, 15, 16 e Marcos capítulo 4. A 30, 60 ou 100 por 1. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não esqueça também de fazer a oração. Como eu disse, essa live vai ficar salva. Aí nessa rede social você vai poder voltar, pausar, a escrever caso seja necessário. No caso da rede social aqui, até a inteligência artificial já escreve para você, não tem as configuração lá embaixo, que ela já descreve a live todinha, ela vai escrever para você poder ler. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. O Alessandro de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não tenta não, abençoado, você vai conseguir se fizer verdadeiramente com um coração sincero na presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Porque é o Espírito Santo de verdade quem pode te guiar, te instruir e te ensinar, para que você seja uma igreja viva, sal e luz, venha ser verdadeiramente um vaso de honra do nosso Senhor Jesus. E abençoados, lembre-se também de examinar as nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para todos vocês. Inclusive a nossa denúncia de número 64. A denúncia de número 64, que é dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele quanto as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Então leia e examine no livro de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 9 a 19, Apocalipse, capítulo 22, dos versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 41 e 42, e Lucas, capítulo 6, versículo 38. E aproveite também para entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote e apóstolo, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, quanto para a sua família e os seus negócios também. Pois lembrando que nós, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, leia lá na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, e Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Nós também somos um grupo de empresários, estamos aí com as inaugurações dos templos físicos e também as nossas empresas, quando chegam junto com os templos físicos, levam muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do segmento religioso de fé. E o Elísio de Fortaleza, Ceará, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. É mais um, eu reconheço e aceito o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja muito bem-vindo, abençoado. Nessa rede social, no caso a live não fica salva, mas nas outras essa live fica salva. Você volta, escreve, caso seja necessário. Se você não for conseguindo ele repetir conforme eu falei, escreve a mensagem, faça a oração lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Elísio Alves, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, Todo-Poderoso, Fortaleza, Ceará. É imensamente maravilhosa a presença do Senhor nosso Deus em nossas vidas, mais e mais vidas alcançando a presença do Senhor, a palavra do Senhor em suas vidas, pois aqui através dessa internet a gente dá continuidade à Igreja por Cartas dos Apóstolos do Senhor Jesus, e em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes, todas essas nossas atitudes, que nós também damos a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para mais uma glória a Deus. No caso, não é seguir no privado, é só entrar em contato. Nessa rede social aí, basta você clicar na foto da igreja, que é esse círculozinho azul, não sei se está aparecendo aqui embaixo ou aqui em cima.
Vai estar aparecendo aí em cima o círculozinho da igreja ou no arroba Igrejas Benditas. Clica nesse nome que vai abrir o perfil da igreja. Vai aparecer ali uma caixinha de mensagem que você vai clicar nela. Em algumas redes sociais é bate-papo, outra mensagem, privado. Cada uma delas é de um jeito diferente. Mas tem lá uma caixinha para você poder enviar mensagem para a gente e ali entrando em contato conosco. Nossa produção vai estar te respondendo e dizendo as diversas fórmulas de você não só ser abençoado, como também se tornar uma bênção na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país. Pois vocês que têm o chamado também para trabalhar na obra do Senhor nosso Deus, saiba que conosco você pode estar recebendo o seu salário. Mandamento do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. E nós estamos aqui para cumprir toda a palavra do Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o Edinaldo Domingos, da cidade do Pilar, Alagoas. Seja muito bem-vindo também com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E de 1h12 até 1h24 é onde nós abrimos esses espaços nos comentários para vocês interagirem conosco, tirarem suas dúvidas, participarem dessa live, assim como nós fazemos também de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no @mileofertadim, que é onde eu também estou lá interagindo com todos vocês para mais uma glória ao Senhor Deus. O Eduardo Gomes, do Paraná, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É sempre muito importante a participação e a interação de todos vocês, pois estamos aqui para ser igrejas vivas, sal e luz no nosso Senhor Jesus e trazer o necessário, não só a oportunidade, como os recursos e condições também, para que vocês também venham se posicionar como igrejas vivas do nosso Senhor Jesus. Como eu disse, está aí vindo o lançamento de 12 livros para instruir todos vocês na palavra do Senhor nosso Deus, para que vocês venham prosperar na área empresarial, na área familiar, na área emocional, na área financeira e na área espiritual. Se tornarem grandes empresários e grandes pregadores da palavra do Senhor, do Evangelho e da sua justiça, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. O Gabriel, da Bahia, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir e acompanhar as lives nossas de 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Nessa rede social você encontra na descrição da live as informações muito importantes. Se você tiver no celular, vai ter 3 pontinhos aqui em cima, um desses dois lados aqui, vai ter 3 pontinhos que você clicando, vai aparecer uma barra escrita ali, uma das opções, descrição. Clica nessa barra que você vai encontrar todas as informações. Essa live fica salva em algumas redes sociais, como esse @Igrejas Benditas, onde quem perdeu algum detalhe, não conseguiu anotar, você vai poder voltar para examinar cada parte dessa live. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta também, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @mileofertadim. E aqui em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. O Wesley de São Paulo, Zona Sul, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E ele havia perguntado, a paz do nosso Senhor Jesus, muitíssimo amém, abençoado, você faz parte de uma igreja local? Se sim, onde fica? Como eu disse, nós somos, ao todo são 12 igrejas virtuais, estamos espalhados não só no Brasil, como em todo o mundo. Já alcançamos mais de 40 países através da internet para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Estamos inaugurando templos físicos em todos os municípios do Brasil, com diversas bênçãos e benefícios para todos que querem se juntar conosco, independente do segmento religioso de fé ou do grau de escolaridade. Temos oportunidade para todo mundo. Pois quando é verdadeiramente do Senhor nosso Deus, todos saem ganhando. Já estamos aí há mais de 2 anos na internet, com as nossas mais de 100 denúncias, que são desafios a toda a liderança religiosa que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que vocês possam colocar à prova. Porque abrir um canal na internet e falar que a gente fala a verdade, que a gente sabe muito da Bíblia Sagrada, é fácil e qualquer um faz. Infelizmente, é o que muito ando fazendo e fazendo mentira. Então a gente nos coloca à prova, nos colocando lá debaixo das autoridades. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ele comentou, você se expressa muito bem e quem a instruiu, excelente obra fez. Gostei das ministrações e da sua hermenêutica impecável, além de uma aplicação perfeita. Glória a Deus por sua vida. Muitíssimo bem, gratidão, abençoado. Vou te dizer quem foi que me instruiu. João capítulo 10, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16.
o Espírito Santo de verdade, que me ensina todas as coisas, me guia no caminho que eu devo seguir, me capacita, me instrui, me direciona e me usa para ser boca do Senhor, para servir de exemplo e instruir todos vocês também a se tornarem igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Começou com o nosso sacerdote e apóstolo já buscando há quase 30 anos a presença do Senhor nosso Deus. Mas quase 30 anos de subidas ao monte toda semana, sem faltar nenhuma única vez, orações toda madrugada com mais de 2 horas de joelho, inclusive também em cima do monte de joelho, mais de 2 horas, jejum, mais de 15 horas, no mínimo 15 horas, todos os dias, sem faltar nenhum único dia. Milena, quem te contou isso? Eu vi a minha vida toda. Eu sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, e o meu irmão, que é mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus, para o Senhor demonstrar que verdadeiramente Ele é vivo e a palavra dele se cumpre. Salmos capítulo 113, versículo 109. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Então, verdadeiramente se posicionem como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, pois saiba que jamais o Senhor nosso Deus abandona a sua palavra. A palavra dele é viva, vida, fica, espírito, espada e é fogo consumidor também. Tá perguntando como faz Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Oi? Jorge Maia, como faz para ser crente? Primeiramente, que crente até mesmo o diabo é. Se você for CLT, se você for assalariado, você já é crente. Porque se você o quê? Você acredita que o salário vai cair na sua conta todo mês. Então aí você já é crente também. O Senhor Jesus nos chamou para sermos igrejas, para sermos vivos, para sermos sal e luz do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Gente, já passei do horário da live. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, meia-noite 7, a partir de meia-noite 7, aqui no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @Mídia Ofertadinho. Vão lá na descrição da live, abram meu perfil, vão na aba de seguindo e sejam muitíssimo abençoados, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Lembre-se também de entrar em contato com as igrejas, com os políticos da sua região e também com os empresários e até mesmo com os moradores de rua, pois temos oportunidade para todos interagirem e participarem. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém e gratidão a todos.